coisa que a Bíblia compara o crente. Em várias passagens da Bíblia. O que é? Vocês estão vendo ali? Uma árvore, né? Pode se sentar. Obrigado. Pode se sentar. Obrigado, viu? Com uma árvore. E aí, essa semana eu estava em casa e o Senhor estava falando muito ao meu coração sobre ter raiz. Sobre ter raízes. E aí, hoje ainda descobri que sexta-feira foi dia da árvore, né? Jesus se vence, né? Mas, o que nós vemos aqui? Uma grande árvore, bonita, cheia de flores, toda frondosa, né? Plantada onde? Próximo a um ribeiro de água. E a água ajuda ela a ficar o quê? Bela, florida, forte, saudável, não é isso? E aí nós vemos outra cena aqui. Nós vemos uma árvore seca num terreno seco. Uma árvore raquítica, fraca, sem folhas, sem flores, né? Pobre, minguando ali, lutando para sobreviver. E nós vemos outro cenário. Uma árvore grande, num terreno pobre, num terreno seco, num terreno sem muita vegetação, sem muito verde. E o que diferencia essa árvore, dessa aqui, ó, dessa aqui? Todos os dois solos são pobres. Claro que aqui está um pouquinho mais seco, mas aqui também está seco. A diferença está na raiz. Quanto mais profunda a raiz, ela encontra o quê? Água. Ela encontra água. E nós precisamos ter raízes profundas. Como a pastora Carolina disse aqui domingo passado, nós precisamos nos encher da água da vida que nós encontramos em quem? Em Jesus. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós precisamos ter raízes. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. E nós vamos ler bastante versículos, né? Se você quiser ficar em pé, mas pode ficar à vontade. Eita. Som. Som. Aconteceu um tilt aí. Som. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança... 8, tá? Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Pode se sentar, meus irmãos. Obrigado. Nós vamos responder aqui a 3 perguntas que vão nos ajudar a refletir sobre essa comparação da árvore com o cristão. Com o cristão. E aqui, nesse texto que nós lemos, é um dos vários que eu peguei um dicionário lá, e eu fui olhando todos os versículos da Bíblia que falavam sobre raízes, né? E aí eu tive que organizar minhas ideias e até peguei uma inspiração lá no estudo da Igreja Batista Lagoinha, que fala sobre raízes, sobre ter raízes. Então, nós veremos aqui que a raiz, ela é muito importante para o cristão, ter raiz na sua vida. E nós vamos entender isso nessa noite, amém? A primeira pergunta: onde estamos plantados? É uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos.
Veja bem, uma árvore, para que ela tenha uma vida boa, um crescimento saudável e uma utilidade, ela não depende apenas dela, apenas da árvore em si. Ela depende de quê? Como nós vimos aqui nas fotos. Do solo, do ambiente, da água. Ela depende do meio que ela está, para ver se ela está saudável, se ela vai crescer saudável ou não. Então, as circunstâncias na vida do cristão é a mesma coisa. Não basta apenas ele falar que crê em Jesus. O ambiente onde ele está plantado, onde ele está colocado, onde ele está recebendo a água, recebendo o sol, recebendo os nutrientes, vão influenciar naquilo que ele vai ser. Vai influenciar na vida que ele vai ter e no crescimento que ele vai sofrer. Se vai ser um crescimento lento, se vai ser um crescimento rápido, se vai dar fruto rápido, se nunca vai dar fruto. Então, tudo isso depende do ambiente que o cristão está plantado. E depende da raiz que ele tem. Agora, se essa árvore estiver num solo, num pântano, ou então num terreno muito pedregoso, ou com muito calcário, essa árvore também vai sofrer. E ela vai ficar raquítica, pobre, pequena. E aí eu pergunto para vocês, onde nós estamos plantados? Onde? Vamos ler aqui, não precisa abrir sua Bíblia não, só se você quiser, porque eu vou projetar aqui. Lá no Salmo 92, versículos 12 e 14, diz o seguinte: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. O justo deve estar plantado onde? Onde, meus irmãos? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor é o lugar para o justo estar plantado, firmado. Joga por terra toda aquela ideologia aí, né, de heresia que fala que crente não precisa de igreja. Precisa sim. Precisa estar em comunhão, precisa estar na Assembleia dos Santos e junto adorar o Senhor. A Bíblia fala isso, não sou eu. Então quem fala alguma coisa contrária a essa palavra, está falando heresia, está falando coisa que não existe. Nós, os justos, precisam estar o quê? Plantados na casa do Senhor, e aí florescerão nos átrios do nosso Deus. O que é átrio? É o lado de dentro. Átrio é o lado interior. Então nós floresceremos dentro da casa do Senhor e lá fora também. Amém? Nos átrios do Senhor onde Ele habita. E aqui, diz o seguinte, que mesmo na velhice darão fruto. Então os idosos aí, da melhor idade, né, podem dar muitos frutos ainda. Amém, minha irmã? Amém? Então os idosos também, não só os jovens, os adultos, mas os da melhor idade também. Está aqui, na velhice darão frutos. Uma árvore por si só, ela não garante a sua sobrevivência e a sua produtividade. Ela precisa de fatores externos a ela, assim como nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos sobreviver sozinhos. Conseguimos? Não. Ninguém é independente o suficiente para viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. O cristão precisa estar plantado no lugar certo. O ambiente é importante e deve fornecer fatores favoráveis para o seu crescimento. Por isso é importante você escolher o lugar onde você vai estar plantado. A igreja que você congrega, ela precisa estar baseada na palavra do Senhor, na Bíblia. A Bíblia é a nossa referência. Tudo que se fala fora da Bíblia é heresia. Então nós precisamos estar plantados, precisamos estar enraizados em um bom terreno e precisamos permanecer nele. Amém? Talvez seja necessário mudar uma planta de lugar para ela desenvolver. Por exemplo, lá em casa eu tinha uma plantinha lá que eu percebi que ela estava sofrendo no sol. Coloquei ela debaixo da pia lá, né? Lá no meu ateliê, e agora ela está brotando, está dando até flor. Por quê?
Às vezes a planta ela precisa ser deslocada de um lugar para outro, mas somente se houver necessidade. Agora, o que nós temos visto na igreja brasileira nos últimos anos são crentes que estão correndo atrás de movimentos, não de movimentos pentecostais de Deus, não, de movimentos promovidos pelo homem. Quer ver? Começa uma coisa lá, né, o irmão rodopiar, entregar a profecia, aí corre um bando de gente para lá para ver o que está acontecendo. Aí esfria aquilo ali, começa na outra igreja lá, alguém fazer um movimento, uma campanha, vai o bando todo para lá. E aí começa aqui e tal, entrega a profecia, entrega a profetada, entrega a rabanada e tudo junto. E aí vai para outro lugar, porque aquilo lá já não satisfaz. Vai para outro lugar. E ali começa e entrega a profecia, e vai no monte, e não sei o quê, e vem a profetada, vem a marmelada, vem a chutada, vem tudo. E aí não satisfaz mais. Aí a pessoa corre para outro lado. E ela vai assim, de lugar em lugar. Por quê? Não tem raiz. Não tem raiz firmada na palavra do Senhor e precisa de movimentos humanos, de profecias para sustentar a sua fé. Só que isso não sustenta a fé. Muitas vezes essas profecias são humanas. Sabe por que eu vou te falar isso? Carol e eu estávamos um certo dia num lugar, e aí a Carol falou assim: amor, olha aquela pessoa ali, né? E era uma menina envolvida na igreja, envolvida no ministério de dança, né? Ministério de dança lá que a gente encontrou na porta do mercado, que estava lá sentada, né? Mas a Carol me fala, não lembra que ela está com amnésia, mas ela me falou que a menina era envolvida no ministério de dança e tal, e aí nós vimos ela lá e chegamos, e aí a Carol perguntou a ela: fulana, né, o que aconteceu? Você está aqui, estava toda suja, tipo uma mendiga mesmo, usuária de droga, todo cabelo desgrenhado, toda suja, roupa rasgada, fedendo. E aí a Carol perguntou a ela: o que aconteceu? Né, você precisa voltar para a igreja. Lembrou agora, amor? Lembrou, né? Glória a Deus. Aí ela falou assim: não, Carol, eu saí da igreja porque Deus mentiu para mim. Não foi aqui não, irmãos. Não, foi aqui não. Ela falou que Deus mentiu para mim. E aí eu perguntei assim: mas como assim? Como que Deus mentiu para você? Porque ela estava aqui na igreja, e aí começou a ter um movimento lá numa igreja determinada no Tijuco, né? De rodopiar. Aqui a gente não rodopia, não roda, né? Mas aí ela foi para lá. E aí o que aconteceu lá? A mãe dela ficou doente. E aí ela falou assim para Carol: o pastor de lá falou que Deus ia levantar minha mãe da cama. E uma semana depois a minha mãe morreu. Aí eu peguei e falei assim para ela, falei: olha, fulana, Deus não mentiu para você. Quem mentiu foi o homem. Talvez na vontade, né, de alimentar aquela fé e tal, aí esquece do Espírito Santo, quer dar uma ajudinha para Deus ali. E aí no movimento lá, falou, e ela despencou na fé. Então nós precisamos ter cuidado com os movimentos. Amém? Nós só podemos entregar, isso serve para cada um de nós, nós só podemos entregar uma profecia para alguém se nós tivermos certeza absoluta de que Deus está falando, de que Deus falou com você para você entregar uma profecia. Senão vai ser uma profetada e você pode dar uma derrubada na fé da pessoa. Então nós precisamos ter raízes fundamentadas na palavra do Senhor, na obediência à palavra do Senhor. Precisamos estar atentos à voz de Deus. E uma mudança contínua, como eu citei aqui, ela impede o crescimento da raiz. Porque cada vez que você se move de um lugar buscando algo, você interrompe um ciclo na sua vida espiritual e você impede o crescimento da sua raiz, impede que a sua raiz alcance as águas profundas. E vai impedir o seu crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu preciso ter raiz. Quem vive mudando acaba ficando sempre na superfície. A raiz não consegue alcançar lugares fundos. E aí, uma planta que toda hora é mudada de lugar, ela não pertence a lugar nenhum.
E aí sabe o que vai acontecer? Vai se esfriar, vai secar, as folhas vão cair e não vai dar mais frutos. Porque interrompeu um ciclo de crescimento da raiz. Olha aqui que Hebreus 10 diz. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mais uma vez a palavra do Senhor fala para nós que nós devemos nos reunir como igreja. Uma pessoa desigrejada vai reunir com quem? Com o computador dela, com o telefone. Nós precisamos, o cristão precisa estar reunido como igreja do Senhor. Amém? Fala assim: eu sou igreja e eu quero estar plantado na casa do Senhor. Amém? Nós precisamos. Agora outra pergunta. Nós demonstramos firmeza, essa é a segunda pergunta, firmeza ou instabilidade na nossa vida? Nós somos pessoas firmes ou nós somos pessoas instáveis? Pessoas que toda hora muda de opinião, muda de lugar, muda de igreja, muda de mulher, muda de marido. Não pode. O cristão precisa ser firme. Firme, ter posicionamento, ter convicção daquilo que Deus colocou na vida dele. As árvores normalmente permanecem onde elas estão. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a enxurrada, a árvore ela está ali firme. As plantinhas não, as plantinhas pequenas, rasas, né? Elas são levadas pela enxurrada. Mas nós precisamos ser como as árvores, precisamos ter raízes e não deixar que a instabilidade, seja ela qual for, nos tire de onde nós estamos plantados. Amém? E o vento não derruba. Olha aqui que o provérbio, capítulo 12, versículo 2 e 3 diz: o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. Firmes. Nós precisamos estar firmes. A perversidade, ela nunca traz estabilidade. Você não vai ser estável na sua vida, em nenhuma área da sua vida, se você for uma pessoa perversa. Se você for uma pessoa entregue ao pecado, aos prazeres do mundo, a sua vida vai ser instável o tempo todo. Nós precisamos estar firmes, enraizados na presença do Senhor, amém? E falando sobre instabilidade, é como comparar essas pedrinhas aqui, ó, empilhada uma sobre a outra. E tem pessoas assim, que se você balançar essa aqui, cai tudo. Se você balançar essa aqui de baixo, cai tudo. Por quê? Não tem firmeza, nem na vida, nem no emprego, nem na profissão, nem na escola, no casamento, na família e na igreja. Pessoas que estão aqui apenas por estar, sem raízes, vivendo um dia após o outro, domingo após domingo, simplesmente como frequentadores, simpatizantes da igreja. Não, meus irmãos, está errado. Nós precisamos viver o Evangelho, viver o propósito de Deus para nós, que é ter raízes, ter comunhão. Amém? Nós precisamos mudar o nosso posicionamento, a nossa visão em relação a isso. Sabe por quê? O plano do inimigo é desestabilizar isso aqui. Essa torre, ela vai ser saculejada e vai ser destruída se você não tiver com raízes, se você não estiver estabilizado na sua vida, seja emocionalmente, seja espiritualmente. O desejo do inimigo das nossas almas é desestabilizar o cristão, porque aí ele consegue acabar, sabe com o quê? Com as nossas famílias. Ele quer impedir você de crescer, ele quer impedir você de ter raízes, de florescer e dar frutos. E é isso que o inimigo quer. Mas nós vamos mudar hoje essa história na nossa vida, amém? Nós vamos ser crentes no Senhor, firmes, estáveis, estabelecidos na fé e na palavra do Senhor, amém? Eu pergunto muito amém, né? Mas amém é assim seja, né? Assim seja.
muitos chegam na igreja e eles têm uma instabilidade emocional. E aí o que a instabilidade traz? Ela traz insegurança, ela traz falta de fé. A instabilidade quer ver os frutos rápidos. Por exemplo, entra no emprego, um mês depois já está no patrão pedindo promoção. Alguns patrões já sofreram isso aí. Né? O cara lá entra um mês na empresa e um mês já está pedindo promoção. É a mesma coisa, a ansiedade chega a ser tanto na nossa vida. Por exemplo, um jornalista lá, acabou de formar na faculdade, vai lá na recepção da Rede Globo e já quer apresentar o Jornal Nacional. De tão ansioso que é. A nossa vida pode ser assim? Não, porque se nós agirmos assim, nós vamos ter uma instabilidade emocional na nossa vida, na nossa fé. Nós precisamos aguardar o ciclo de Deus nas nossas vidas. As pessoas chegam na igreja e querem que Deus resolva todos os seus problemas imediatamente. Não, eu fui na igreja porque Deus vai consertar o meu casamento. Sim, Deus vai consertar, mas não do jeito que você quer. Deus tem a maneira dele de agir. Outro dia, olha como que as pessoas são e como que algumas igrejas estão perecendo na palavra. Outro dia eu estava mexendo na televisão, aí passo por um canal e aí tinha um pregador falando assim: ponha Deus à prova, coloque Deus na parede, exerça a sua fé. E o povo ia à loucura, gritando, dando glória. Isso é bíblico? Só tem uma coisa que Deus fala para nós colocarmos Ele à prova. Qual é? Nos dízimos e nas ofertas. Ali a gente pode pôr o Senhor à prova. Foi Ele que falou. Nas outras coisas não. Nós temos que clamar ao Senhor, orar, pedir misericórdia, entregar nas mãos dele. Eu já falei sobre isso. Aquilo que está no nosso controle, nós não vamos conseguir resolver. Nós temos que colocar no controle de quem? De Deus. Nós viemos à igreja não é para Deus nos servir, não. O nosso chamado é para sermos servos. Nós precisamos servi-lo. Nós não podemos inverter a situação, porque você viu um pregador falando na televisão que agora você vai colocar Deus na parede. Oi, se Deus fizer assim, você desmancha. Então nós não temos que colocar Deus na parede, amém? Nós precisamos estar plantados em um bom lugar, ficarmos firmes e esperarmos a estação dos frutos de Deus na nossa vida. Quantos estão esperando os frutos de Deus na sua vida? Eu estou, amém? Nós precisamos estar esperançosos. A próxima pergunta. Antes da pergunta, Provérbios 12:12. Diz assim: os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Floresce. Nós precisamos florescer no Senhor, amém? A próxima pergunta: quais são as nossas raízes? Quais são as nossas raízes? Como eu disse, o cristão precisa ter raiz. Mas pastor, você está falando de raiz, o cristão, você está viajando na maionese até agora, eu não entendi nada. Vou falar para você agora, você que não entendeu nada até agora. As raízes que o cristão precisa ter são os vínculos, estudo na presença do Senhor, busca da presença de Deus. Não adianta você vir aqui domingo após domingo. Eu não falto um culto. Mas se em casa você não busca a presença do Senhor, você não está aprofundando as suas raízes. Aqui no domingo você recebe apenas uma orientação. Qualquer pastor que vier aqui, ele vai te orientar, vai te instruir, vai te dar a direção. Quem vai fazer crescer a sua raiz para que você possa crescer e florescer é cada um de vocês. A comunhão com Deus não basta vir ao domingo, ela tem que ser dia após dia. A palavra diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor o quê? Dia e noite. É só no domingo à tarde? Não. Então as nossas raízes têm que estar fundamentadas nessa comunhão com o Senhor, nesse vínculo que nós temos com Ele. Raiz
é alguém, é estar vinculado a alguém e a um lugar, a um costume, aos bons costumes. Raízes são laços que nós criamos com as pessoas. Raízes são relacionamentos. Por isso é tão importante você fazer parte de uma célula. Você fazer parte da igreja do Senhor que se reúne nos lares durante a semana, para que você venha criar raízes. A Bíblia diz que nós devemos ter comunhão com os irmãos, porque quando um cair, o outro vai lá e ajuda a levantar. O outro vai lá e ajuda a caminhar. Nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. Fala para o seu irmão aí, nós precisamos ter relacionamentos. Muitos não querem raízes, muitos não querem se envolver. Talvez por preguiça, talvez por priorizar outras coisas, mas muitas vezes, a maioria das vezes, foi porque sofreu uma decepção com relacionamentos. As pessoas nos decepcionam, amém? E quem nos decepciona? Normalmente é quem está perto de nós. São as pessoas que convivem ao nosso redor. Mas nós precisamos superar isso, amém? Nós precisamos superar dia após dia, restaurar os relacionamentos. E as pessoas que têm medo de relacionamentos, elas precisam dar um voto de confiança. Um voto de confiança para a família, para a igreja, para a célula, para a pessoa que está próxima de você. Nós não podemos viver escravos de uma decepção, viver escravos de uma desilusão de relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E a pessoa que se isola, ela torna-se fugitiva de si mesma. Ela fica correndo de tudo. Ah, meu irmão, vamos lá na reunião lá em casa. Ah, não, eu não posso, eu tenho compromisso. Ah, não, eu não tenho tempo. Meu trabalho não me deixa. O meu trabalho me consome. A minha faculdade, não, eu estou fazendo TCC, eu estou fazendo conclusão de curso, eu não posso me envolver. Não, eu estou fazendo cursinho de inglês. Meus irmãos, como o Célio disse aqui, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso. O que vai importar para nós é a nossa salvação e as pessoas que nós conseguimos conduzir para Cristo. É isso que vai importar. Não vai ser o seu PhD, seu diploma, o seu inglês, se você estudou em Oxford, não sei na onde, né? Isso vai importar, Cida? Não vai. Nós precisamos ter raízes, cuidar de pessoas e sermos cuidados. Mas a pessoa prefere também não ter relacionamentos, não ter raízes na igreja, porque elas querem ficar no pecado. Elas preferem ser domingueiras, não ter relacionamento para ela não ser confrontada pelo pecado, pelo que a Bíblia condena. Então ela prefere se isolar e permanecer envolvida onde? No lamaçal do pecado. Lá em Romanos 11:16 diz que se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Então nós precisamos ser separados. Não podemos viver no lamaçal do pecado. Precisamos ter raízes de santidade. Precisamos ter raízes na igreja. Precisamos ter raízes na igreja do Senhor. E olha aqui que Efésios, o que Paulo falou, né? Lá na carta dele, Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Engraçado, mudou as letras tudo aí. Mas vamos tentar ler lá, ó. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha aqui que importante essa passagem que Paulo deixou para nós. A fé e o amor são vínculos que nos unem a Cristo e também a quem? Aos irmãos. O amor é o vínculo que nos une a Cristo e aos irmãos.
E isso não é automático. Isso a gente desenvolve somente com relacionamentos. Tem que ter ação da nossa vontade. Nós precisamos nos colocar disponíveis para viver isso. Nós precisamos nos colocar disponíveis para que a nossa raiz cresça. Precisamos ter determinação. Precisamos trabalhar para o Senhor e precisamos ter perseverança na obra do Senhor. E é isso que essa palavra nos fala. A igreja local é a nossa família. Se eu perguntasse aqui, pedisse para levantar a mão, não precisa levantar a mão não, mas eu tenho certeza que muitos aqui têm mais relacionamentos dentro da igreja, com irmãos da igreja, do que com a própria família. Às vezes a família abandonou, a família não gosta de você, e aí nós encontramos uma família no corpo de Cristo. Nós precisamos viver como família, amém? Nós precisamos viver como família. E família precisa ter relacionamento. Não se troca família à toa. Por uma simples desilusão, nós não trocamos a família por causa disso. Precisamos ser firmes e não instáveis. Mas pastor, pode acontecer de um dia Deus falar para eu mudar de igreja. Pode, sim, Deus pode falar, Deus pode querer te usar em outro lugar, que não seja aqui na Portas Abertas. Deus pode. Deus fez isso comigo. Vou contar uma coisa para vocês rapidamente. Um dia eu estava lá na minha casa, eu era solteiro ainda. Isso foi no ano de 2005. Quantos anos atrás? 2018? 13 anos atrás. Eu estava lá na minha casa, eu pertencia a uma outra igreja. E aí tocou o interfone. Eu vou até falar o nome dele, porque foi verídico, então não tem problema eu falar. Pastor José Carlos, da Assembleia de Deus, lá de Santa Cruz de Minas. Quantos conhecem ele aqui? Amém. Seu vizinho lá, né, irmã Maria? Ele bateu lá em casa, irmã Maria. Aí ele bateu lá, tocou o interfone, aí eu atendi. Aí, irmã Maria, sabe o que ele falou para mim? Vim entregar um recado de Deus para você, Diego. Eu falei, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. E eu jovem, né? Eu estou falando aqui para a Carol não me ver. Mas jovem, né? Apronta, namora. E eu estava de banco lá na outra igreja, né? Eu estava de banco, vou falar baixo para a Carol não ouvir. Mas eu estava de banco lá na outra igreja por causa de namorada. E aí eu falei, nossa, Deus, já estou de banco lá, para que mandar um profeta aqui na minha casa? E eu falei, misericórdia, né? Fiquei 6 meses de banco lá, por causa de namorada, aí você vê, né? Mas aí o que aconteceu? O Fred fica rindo de mim, né, Fred? Seu pastor é doido, né? Mas depois a Carol vai me acertar em casa. Mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu falei, Deus tem misericórdia de mim. Aí eu abri o portão e ele chegou lá e começou no reteté, começou a bater, que é um baita de um moreno grande, 2 metros de altura, e falou, Deus está te falando que você tem que sair da igreja que você está. Aí eu olhei para minha mãe assim, eu pensei assim, vai falar para eu ir para a Assembleia lá em Santa Cruz de Minas, né? Vai falar para eu ir para lá. Aí eu, pastor? Deus está mandando você ir para Portas Abertas. Eu falei, misericórdia, eu não gosto de ir lá. Povo metido, povo rico. Não, deixa eu ficar quieto na minha igreja, pastor. Ele, não, sou eu que estou falando. É o Senhor me deu visão. O Senhor está falando para você ir para lá. Não é para você ficar onde você está. E meus irmãos, eu confesso para vocês que eu não recebi aquela profecia. Eu não recebi aquela palavra. Na hora que ele saiu, eu falei, mãe, só Deus. Se Deus falar pessoalmente comigo, a minha mãe falou assim, mas Deus já está falando, você não está ouvindo? Eu falei, mãe, eu gosto lá de onde eu estou, eu quero ficar lá e tal. Aí, passado algum tempo, acabou o meu período de banco, e aí eu queria voltar para o meu ministério, que era o ministério de louvor, e a líder lá, eu falei, acabou meu banco, posso voltar? Ela, não. Eu falei, mas acabou já, por que não? Por que não? Mas não, não. E aí eu fiquei frustrado, falei, que injustiça, já paguei para meus pecados, né, e tal. E aí, fui para casa e passou a semana, e aí minha mãe ficou revoltada, e falou assim, eu estou indo, se você não quer ir para Portas Abertas, eu estou indo com o Tiago. E aí minha mãe veio e me deixou lá,
E eu falei, não vou sair daqui, eu vou ficar, eu vou permanecer, eu tenho raiz, né? Vou ficar. E aí durante aquela semana, não, vou me submeter, sim, mas já tinha acabado a minha disciplina, né? Já tinha acabado. E eu falei assim, não, eu vou ficar aqui. Vou ficar porque eu amo essa igreja, eu vou ficar aqui. E aí durante a semana eu tive um sonho. E aí eu falei assim, aí eu sonhei que eu estava caminhando para cá, que eu vinha no domingo, ao invés de parar na igreja que eu estava vindo para cá. Eu falei, não, Deus, até em sonhos você está me incomodando, é demais. Eu falei, então Deus, se o Senhor quer que eu vá para lá mesmo, hoje no culto o Senhor vai falar comigo. Aí era no domingo, né? Eu falei, é hoje, Deus, o Senhor vai falar claramente para eu ir para Portas Abertas. Aí, meus irmãos, lá nessa igreja tem um biombo assim na porta. Aí eu encostei assim e começou o culto. Falei, Deus, eu estou aqui esperando o Senhor falar comigo. E eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E tal, se é para eu sair daqui, o Senhor me fala. E tal. Aí, irmãos, eu lá e louvando, e eu falando, Senhor, fala comigo. Aí quando veio, bateu no meu ombro assim uma pessoa. Quem? Ah, não. A pessoa que falou não. Ela bateu no meu ombro e falou assim, o que você está fazendo aqui ainda? Por que você não vai para Portas Abertas com a sua mãe? A minha líder lá. Aí eu falei, obrigado, Senhor. E eu chorei, meus irmãos, que eu acho que eu nunca chorei na minha vida. E aí começou a cantar aquela música assim, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar. E aí eu falei com o pastor lá, ele falou assim, meu irmão, ele estava doido para ficar livre de mim, né? Vai na paz, irmão. E aí eu vim para cá, né, obedecendo a palavra do Senhor. Vai falar que a mulher foi usada por Satanás? Não, ela foi um instrumento do Senhor para alertar meus olhos e para confirmar que Deus estava mandando eu vir para cá. Isso são fatos verídicos, irmãos. Eu não vou falar o nome dela aqui, tadinha, né, para ela não expor, mas isso foi real. Então Deus pode falar conosco para irmos para outro lugar, mas temos que estar atentos ao quê? A ouvir a voz do Senhor. Não é o coração, não. Porque o coração do homem, a Bíblia diz que ele é enganoso. Nós temos que ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Amém? Precisamos ter raízes em Cristo. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Raiz no Senhor. Raiz para alcançarmos águas profundas, mesmo se você tiver um terreno como aquele seco. Se você tiver raízes profundas, você não passará sede. Você não vai deixar de florescer. Amém? Você não vai deixar de florescer. Mas se a sua raiz for superficial, você vai passar muito aperto. O sol vai queimar as suas folhas, o sol vai torrar os seus galhos, e você vai definhar, você vai sofrer. E olha aqui que lá Paulo falou aos Colossenses: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Assim nós estaremos agarrados nele, como uma árvore está agarrada ao chão, e nem vento, nem enxurrada, nem tempestade vai conseguir tirar você de onde você está plantado. Amém? Amém, meus irmãos? E você precisa entender isso nessa noite. Nós precisamos ter raízes profundas na palavra, raízes de relacionamento com as pessoas, raízes no entendimento da palavra do Senhor e de comunhão com Deus. Devemos ter o conhecimento. Não podemos ser levianos, leves, que qualquer vento nos leva para lá e para cá. Mas pastor, você não sabe do cenário que eu vivo na minha casa. Você não sabe o que eu vivo dentro de casa. A minha casa, a minha vida é seca como aquela foto que você mostrou. Mas se você tiver raízes profundas, seus galhos vão florescer e você vai frutificar. É a palavra que diz, não sou eu. Então, independente do ambiente que você vive, se você tiver raízes profundas, você vai florescer. Amém? Amém? E você precisa sair daqui nessa noite entendendo
e colocando meta na sua vida, eu vou criar raízes profundas. As minhas raízes não serão superficiais. Você precisa de tudo que eu falei aqui nessa noite. Você precisa sair daqui entendendo que a sua raiz precisa estar firmada em um solo fértil. E mesmo se estiver na sequidão, se você estiver com as raízes profundas em Deus, você vai florescer. Amém? Amém.